Em um mundo obcecado por fama e fortuna, o ato silencioso de gentileza de um homem quebrou os holofotes, revelando uma verdade que todos nós precisamos ouvir. Ronaldo recostou-se no assento de couro macio de sua elegante SUV preta, as luzes de neon da cidade passando pelos vidros escuros como vagalumes em uma tempestade de verão. Sua mansão, uma fortaleza de vidro e aço no alto de uma colina, brilhava fracamente no espelho retrovisor, um monumento à sua fama duramente conquistada. O mundo o conhecia como um deus do futebol, um homem cujos pés dançavam com a bola como um pintor com um pincel, cujo sorriso iluminava estádios de Miami a Madrid. Mas, naquela noite, ele não era o ícone estampado em outdoors ou o herói de 1 milhão de vídeos do Instagram. Era apenas um homem, inquieto, com a mente presa em um mistério silencioso. Helena, sua governanta, estivera em seus pensamentos o dia todo. Ela estava sempre lá, movendo-se por sua casa como uma sombra, de fala mansa, eficiente, com as mãos rápidas para polir balcões de mármore ou dobrar lençóis impecáveis. No entanto, ultimamente, algo estava errado. Seus olhos, antes cálidos como o café da manhã, agora carregavam uma névoa opaca, como se uma luz dentro dela tivesse se apagado. Ronaldo notou isso pela primeira vez algumas semanas antes, quando ela deixou cair um copo na cozinha. Ele se espatifou no azulejo e seu rosto se contraiu, não por medo de repreensão, mas por algo mais profundo. Algo que ela escondeu atrás de um sorriso forçado. "Sinto muito, Sr. Ronaldo", disse ela, com a voz quase um sussurro. Ele ignorou. Disse que não era nada, mas o momento ficou marcado nele, pesado como uma pedra no bolso. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você estiver pronto para uma história emocionante e clique no botão de inscrição para se juntar à nossa comunidade. Fique até o final para uma reviravolta de cair o queixo. Helena era mais velha que ele, talvez 40 e poucos anos, com cabelos escuros presos num coque impecável e um rosto que guardava traços de uma beleza desgastada pelo tempo. Ela trabalhava para ele havia 5 anos, desde que se estabelecera naquela cidade costeira americana, buscando um novo capítulo após seus dias de glória na Europa. Ela era confiável, quase invisível em sua diligência, mas Ronaldo sempre se orgulhara de ver as pessoas, de realmente vê-las. Tendo crescido em um apartamento apertado com uma mãe solteira que trabalhava em 3 empregos, ele conhecia o peso de um sorriso forçado. Os sorrisos de Helena eram assim agora, finos, quebradiços, como porcelana rachada. Ele a pegava parando às vezes, olhando pelas janelas do chão ao teto de sua sala de estar, as mãos ainda em um pano de pó, o olhar perdido no horizonte do oceano. O que ela estava vendo? O que ela estava escondendo? Ele tentara perguntar a ela uma vez, casualmente, enquanto tomavam uma xícara de café para os dois em um raro momento de silêncio. "Tudo bem, Helena?", disse ele, encostando-se na ilha da cozinha. Ela assentiu rápido demais, apertando a caneca com os dedos. "Sim, senhor, ótimo." Mas sua voz vacilou, e seus olhos se voltaram para o chão, e Ronaldo sabia reconhecer uma mentira quando ouvia uma. Naquela noite, aquela mentira o atormentava. Ele não conseguia se livrar da imagem dela no almoço, sentada sozinha na sala de descanso dos funcionários, desembrulhando um sanduíche de um saco de papel amassado. Ela comera metade, depois embrulhara o resto cuidadosamente, guardando-o na bolsa como se fosse ouro. Para quem era aquilo? Para os filhos dela, talvez? Ronaldo sabia que ela tinha 2, um menino e uma menina, embora raramente falasse deles. Ele a ouvira uma vez, ao telefone na lavanderia, com a voz baixa e urgente. "Vou levar alguma coisa para casa, mijo, não se preocupe", dissera ela, e a ternura em seu tom fizera Ronaldo parar, com a mão na maçaneta, sentindo-se um intruso. Ele recuara, mas a lembrança persistia, uma peça do quebra-cabeça que não se encaixava na imagem organizada de seu mundo. Helena era mais do que uma governanta. Era mãe, uma lutadora, e algo em seu silêncio gritava sobre uma batalha que ele não conseguia ver. O SUV zumbia pela cidade.
O motor, um ronco suave sob o som de hip-hop no aparelho de som. Ronaldo ajustou o boné, puxando-o para baixo sobre os olhos, a aba projetando uma sombra sobre seu queixo esculpido. Ele havia dito ao seu motorista, Tony, para tirar a noite de folga, precisando do volante para clarear a mente. Mas sua cabeça não clareava. Estava zumbindo, cheia de perguntas. Por que Helena sempre usava mangas compridas, mesmo no calor sufocante do verão? Por que ela se encolhia quando seus companheiros de equipe, barulhentos, invadiam a casa para noites de pôquer? Por que ela nunca se juntava à equipe para beber no bar local, sempre escapando com uma desculpa educada? Ele pensou em sua própria mãe, em como ela escondia o cansaço atrás de uma risada, em como ela pulava refeições para garantir que ele tivesse o suficiente. Helena estaria fazendo o mesmo? O pensamento se retorcia em suas entranhas, agudo e insistente. Ele não podia mais simplesmente ficar sentado e se perguntando. Ele precisava saber. A ideia lhe ocorreu como um raio, imprudente, mas inegável. Ele a seguiria. Não para espionar, não para bisbilhotar, mas para entender, para ver a vida que ela levava quando deixasse seu mundo brilhante para trás. Parecia errado, invasivo, mas a atração era mais forte que sua culpa. Ele olhou para o relógio no painel. 18h47. O turno de Helena terminava às 18h30. E ela logo sairia, seus tênis gastos descendo a entrada da garagem até o ponto de ônibus. Ronaldo tomou uma decisão rápida, virando o SUV em direção a uma rua lateral perto de sua propriedade, onde poderia estacionar e assistir sem ser visto. Seu coração batia forte, uma mistura de nervosismo e adrenalina, como nos momentos que antecedem um pênalti. Ele desligou o motor e afundou no banco, com os olhos fixos nos portões de ferro forjado de sua propriedade. Os minutos passaram, lentos e pesados. A rua estava silenciosa, exceto pelo cricrilar dos grilos e o latido distante de um cachorro. Então, lá estava ela. Helena saiu, sua silhueta pequena contra o brilho das luzes de segurança. Ela usava uma jaqueta jeans desbotada, grande demais para seu corpo, e carregava uma bolsa de lona pendurada no ombro. Sua cabeça estava baixa, seus passos rápidos e decididos. O peito de Ronaldo se apertou. Ela parecia tão sozinha, tão frágil, mas havia uma firmeza em seus passos, uma determinação que o fazia doer. Ele esperou até que ela chegasse à esquina e ligou o SUV, mantendo os faróis apagados enquanto entrava no trânsito. O ponto de ônibus ficava a um quarteirão de distância, com o banco de metal lascado e pichado. Helena estava parada sob o poste de luz bruxuleante, sua respiração visível no ar frio da noite. Quando o ônibus chegou roncando, ela subiu a bordo, e Ronaldo a seguiu, seu SUV um fantasma arrastando o veículo volumoso pelas veias da cidade. O ônibus serpenteava pelo centro da cidade, passando por arranha-céus de vidro e restaurantes iluminados por neon, depois por ruas mais perigosas, onde casas de penhores e lojas de bebidas substituíam boutiques. Ronaldo apertou o volante com mais força. Aquele não era o seu mundo. Não mais, mas ele o conhecia desde a infância. As calçadas rachadas, as janelas fechadas com tábuas, o peso da sobrevivência em cada rosto. O ônibus parou em um estacionamento empoeirado nos limites da cidade, onde um aglomerado de trailers jazia como brinquedos esquecidos. Helena desceu, com a bolsa balançando no quadril, enquanto caminhava em direção ao estacionamento de trailers. Ronaldo estacionou do outro lado da rua, atrás de uma picape enferrujada, e observou. O lugar era desolado. Caminhos de cascalho, varais cedendo, uma cerca de arame inclinada sob o próprio peso. Os trailers estavam remendados com fita adesiva e lona, a tinta descascando como pele velha. Um gato de rua disparou pelo estacionamento, com os olhos brilhando no escuro. Helena desapareceu por um caminho estreito e Ronaldo hesitou. Deveria parar? Voltar? Mas seus pés se moveram antes que sua mente pudesse argumentar, deslizando para fora do SUV e para as sombras. Ele puxou o moletom para cima, seus tênis silenciosos no cascalho. O ar cheirava a poeira e fumaça de cigarro, tingido com a leve doçura do jasmim de um arbusto próximo.
Ele a seguiu à distância, com o pulso alto em seus ouvidos. Ela parou em um trailer perto dos fundos do terreno, com um revestimento de alumínio amassado, uma única luz brilhando através de uma janela rachada. A porta se abriu com um rangido, e duas crianças, um menino de uns 10 anos, uma menina de uns 7, saíram, suas vozes altas de alegria. "Mamãe!" gritaram, jogando-se nos braços de Helena. Ela caiu de joelhos, abraçando-os com força, o rosto enterrado em seus cabelos. Ronaldo congelou, agachado atrás de uma pilha de pneus, com a respiração ofegante. O amor naquele abraço era cru, inquebrável, um escudo contra a crueldade do mundo. Uma voz masculina chamou de dentro do trailer, áspera, mas calorosa. "Helena, você está atrasada. Está tudo bem?" Um homem mais velho apareceu na porta, apoiado em uma bengala, o rosto marcado pela idade e pela dor. Helena se levantou, tirando a terra dos joelhos. "Só um longo dia, tio Ramon", disse ela com a voz suave, mas firme. As crianças puxaram suas mãos, conversando sobre o dia, e Helena sorriu. Um sorriso de verdade, não o que ela usava na casa de Ronaldo. Isso a transformou, a fez brilhar apesar do cansaço gravado em suas feições. A garganta de Ronaldo se apertou. Esta era a sua vida, o seu coração, tudo o que ela tinha. Ele se mexeu, espiando por entre os pneus, e avistou um vizinho, um homem magro de camisa de flanela, encostado em um trailer próximo. "As crianças estão crescendo rápido, Helena", disse o homem, sua voz ecoando no ar parado. "Você está aguentando bem?" Helena assentiu, mas seus ombros caíram e o vizinho, Javier, Ronaldo descobriria mais tarde, franziu a testa, como se percebesse sua coragem. Ronaldo permaneceu escondido, com os olhos fixos na cena. Helena conduziu as crianças para dentro, o homem mais velho mancando atrás delas. A luz do trailer lançava um brilho suave, mas não conseguia esconder a verdade. O teto afundado, os degraus empenados, a lona plástica colada sobre uma janela quebrada. Era para lá que Helena voltava todas as noites, depois de esfregar o chão dele, depois de sorrir durante as festas, depois de se dedicar totalmente a um trabalho que mal pagava o suficiente para manter aquele mundo frágil à tona. O peito de Ronaldo doía, uma mistura de culpa e admiração. Como ela conseguia? Como carregava aquele peso e ainda aparecia, dia após dia, com aquela dignidade silenciosa? Ele pensou na própria vida, os jatos particulares, os contratos de patrocínio, o fluxo interminável de luxo. Ele havia conquistado tudo, claro, mas o que fizera com aquilo? Dava festas, comprava carros, acumulava riquezas como troféus. E ali estava Helena, dando tudo por 3 pessoas em um trailer que parecia estar a uma tempestade de desabar. A porta se fechou, abafando o riso das crianças, e Ronaldo afundou-se, as costas contra os pneus. Sua mente acelerou. Viu as mãos de Helena, calejadas pelo trabalho, embrulhando aquele sanduíche meio comido. Viu os filhos dela, com as roupas pequenas demais, os rostos radiantes apesar das adversidades. Viu o homem mais velho, o tio dela, com a bengala tremendo sob o peso. E viu Javier, o vizinho, zelando por eles como um guardião silencioso. Não era apenas um vislumbre da vida de Helena. Era um espelho, refletindo uma verdade que Ronaldo havia esquecido. A vida não era sobre objetivos ou glória. Era sobre amor, sobre sacrifício, sobre as batalhas travadas em silêncio. Ele ficou ali, com o cascalho cravando-se em seus joelhos, até que a luz do trailer se apagou. A noite ficou mais fria, mas um fogo ardia em seu peito, uma necessidade de agir, de fazer algo real. Ele ainda não sabia como, mas de uma coisa tinha certeza. A história de Helena não era mais só dela. Era dele também, e ele não iria embora. Cinzas. Ronaldo dirigiu para casa em silêncio, o pulso da cidade desaparecendo ao fundo. O rosto de Helena voltou para seu SUV. As estrelas acima do estacionamento de trailers brilhavam como luzes distantes de estádio. O riso dos filhos, os olhos cansados do tio. Tudo isso o assombrava, mas não com desespero. Com propósito. Ele vira a verdade dela, e isso abrira algo dentro dele.
Algo que ele não podia ignorar. Amanhã, ele começaria. Amanhã, ele encontraria uma maneira de retribuir a uma mulher que deu tudo de si. Por enquanto, ele carregava a história dela para casa, um voto silencioso criando raízes em seu coração. Ronaldo estava sentado na penumbra do seu escritório em casa, com o horizonte da cidade cintilante além das paredes de vidro como uma galáxia distante. A mansão estava silenciosa, com o zumbido habitual de funcionários e visitantes ausentes durante a noite. A tela do seu laptop lançava uma suave luz azul sobre o seu rosto, mas seus olhos não estavam nos e-mails ou contratos de patrocínio que se acumulavam na caixa de entrada. Estavam fixos num bloco de notas em branco, com uma caneta a bater incansavelmente. O trailer de Helena, o riso dos filhos, as mãos trêmulas do tio, tudo se repetia na sua mente como um rolo de destaques que ele não conseguia parar. O vislumbre do mundo dela na noite anterior o deixara ferido, exposto, como se tivesse entrado em campo sem um plano de jogo. Mas agora, no silêncio, uma faísca se formava. Não apenas uma vontade passageira de ajudar, mas uma necessidade ardente de mudar algo real. Ele não sabia por onde começar, mas sabia que não conseguiria sozinho. Precisava de aliados, pessoas em quem confiasse, pessoas que pudessem guardar um segredo. Os seus dedos pararam de bater. Marcos, seu amigo de infância, o único cara que o vira antes da fama, antes dos milhões. Marcos saberia como lidar com isso. Ronaldo pegou o telefone e discou. A linha tocou 2 vezes antes de uma voz familiar estalar. E aí, Cris, está tarde, tudo bem? A voz de Marcos era calorosa, misturada com o humor tranquilo dos velhos tempos da vizinhança. Ronaldo suspirou, recostando-se na cadeira. Preciso da sua ajuda, cara. Algo importante. Marcos chegou na manhã seguinte, estacionando um sedã surrado que parecia deslocado na entrada elegante da casa de Ronaldo. Ele era atarracado, com um corte de cabelo desbotado e um sorriso que dissipava qualquer tensão. Sentaram-se na cozinha, a luz do sol entrando pelas janelas, canecas de café fumegando entre eles. Ronaldo contou tudo, os olhos cansados de Helena, o parque de trailers, as crianças a abraçando como se ela fosse o mundo deles. Marcos ouviu, seu rosto mudando da curiosidade para algo mais pesado. Droga, Cris, disse ele, esfregando o queixo. Você realmente a seguiu? Isso é coisa de detetive. Ronaldo deu um sorriso irônico, mas o sorriso desapareceu rapidamente. Eu precisava saber, cara. Ela está se matando por aquela família e eu nem vi. Não mesmo. Marcos assentiu, tomando um gole de café. Então, qual é a jogada? Você vai assinar um cheque para ela? Ronaldo balançou a cabeça. Não é o suficiente. Dinheiro é temporário. Ela precisa de algo real. Um lar, segurança, um futuro. Marcos ergueu uma sobrancelha. Você está falando em construir uma casa para ela? Isso é outro nível, até para você. Os olhos de Ronaldo brilharam, a ideia se cristalizando. Exatamente. Uma casa de verdade, algo sólido. E mais, algo para os filhos dela, para o tio dela. Eu quero fazer isso direito. Marcos se inclinou para a frente, em voz baixa. Tem certeza disso? Vai levar tempo, dinheiro e você não pode deixá-la saber até que esteja pronto. Ronaldo o encarou, inabalável. Tenho certeza. O plano tomou forma na hora seguinte. Marcos, sempre pragmático, sugeriu que trouxessem Sara, uma empreiteira com quem ele havia trabalhado em projetos comunitários. Ela era durona, objetiva, com um talento especial para fazer as coisas rápido e discretamente. Ronaldo ligou para ela e, ao meio-dia, ela estava na mansão, com uma prancheta na mão, suas botas de trabalho arranhando o piso encerado. Sara estava na casa dos 30, com cabelo loiro curto e um aperto de mão que poderia esmagar nozes. Ouvi dizer que você está brincando de Papai Noel, disse ela, com os olhos brilhando de diversão. Ronaldo riu, mas foi tenso, nervoso. Algo assim. Você consegue construir uma casa em uma semana? Pequena, resistente, sem nada de especial. Sara assobiou, folheando sua prancheta. Uma semana? É curto. Mas eu tenho uma equipe e podemos fazer isso se você pagar a conta. Ronaldo assentiu. Custe o que custar. Só mantenha segredo.
Sara sorriu, já esboçando um layout. Discreto é meu nome do meio. Me mostre o local. Naquela tarde, Ronaldo levou Sara e Marcos até o estacionamento de trailers, com seu SUV chacoalhando pelas estradas de cascalho. O terreno parecia ainda mais desolado à luz do dia. Asfalto rachado, roupas desbotadas balançando ao vento, um cachorro vira-lata farejando uma lata de lixo virada. O trailer de Helena estava no fundo, com o revestimento de alumínio brilhando fracamente sob o sol. Sara examinou a área, com o olhar atento e calculista. Podemos resolver isso, disse ela, rabiscando notas. Limpar o trailer antigo, fazer uma fundação, armar. As conexões de água e energia são complicadas por aqui, mas conheço um cara da concessionária de energia. Ronaldo assentiu, seu olhar se voltando para a porta do trailer. Ele quase conseguia ver Helena lá dentro, cozinhando naquele fogão frágil, seus filhos brincando no chão de terra. Marcos o cutucou. Você está bem, cara? Parece que você vai chorar. Ronaldo balançou a cabeça, pigarreando. Estou bem, só... Vamos fazer isso acontecer. De volta à mansão, Ronaldo mergulhou nos detalhes. Sara lhe enviou plantas. Uma casa modesta de 3 quartos com uma pequena varanda, uma cozinha e um banheiro de verdade com água quente. Nada luxuoso, apenas digno, construído para durar. Ronaldo aprovou na hora, transferindo o dinheiro para ela com uma única ligação para seu contador. Mas a casa era apenas uma parte dela. Ele queria mais para Helena, algo que aliviasse o peso que ela carregava. Lembrou-se do filho dela, o menino que correra para os braços dela. Parecia ter uns 10 anos, com uma cabeleira escura e uma camisa de futebol 2 números maior que o seu. Ronaldo sorriu, uma lembrança vindo à tona. Ele mesmo naquela idade, chutando uma bola murcha em um terreno empoeirado, sonhando com estádios. Talvez o garoto também gostasse de futebol. Talvez Ronaldo pudesse fazer algo lá. Ele precisava de mais informações, e Marcos teve uma ideia. Fale com o vizinho, disse ele, servindo outro café. O cara que você viu, Javier? Aposto que ele conhece a história de Helena. Ronaldo hesitou. Aproximar-se de Javier parecia arriscado, como cruzar uma linha. Mas ele precisava entender Helena, não apenas suas dificuldades, mas seus sonhos. Naquela noite, ele voltou sozinho para o estacionamento de trailers, estacionando a 1 quarteirão de distância para evitar chamar a atenção. O estacionamento estava silencioso, o ar carregado com o cheiro de carne grelhada do churrasco de alguém. Javier estava do lado de fora do trailer, mexendo em uma bicicleta, com um cigarro pendurado nos lábios. Ronaldo abaixou o boné e se aproximou, com as mãos enfiadas nos bolsos. E aí, cara? Disse ele, mantendo a voz casual. Javier olhou para cima, semicerrando os olhos. Você se perdeu ou algo assim? Ronaldo balançou a cabeça, olhando para o trailer de Helena. Eu conheço Helena, trabalho com ela. Só para saber como ela está. Ela está bem? Os olhos de Javier se estreitaram, mas ele se acalmou, jogando o cigarro para longe. Você é aquele cara do futebol, né? Vi você na TV. Ronaldo ficou tenso, pronto para desviar, mas Javier ignorou. Relaxa, não vou contar para ninguém. Javier encostou-se ao trailer, em voz baixa. Helena é durona, mas a vida está a castigar-lhe. Perdeu o marido há 3 anos. Acidente de carro. Ela tem criado os filhos sozinha, além do tio, Ramon. O cara tem diabetes, pernas ruins, não consegue trabalhar. Ela é a única que traz dinheiro, e não é muito. O estômago de Ronaldo revirou. Ele imaginou que ela estivesse com dificuldades, mas ouvir isso exposto o atingiu em cheio. Os filhos dela estão bem? Perguntou. Javier assentiu, um sorriso fraco se abrindo. Léo e Sofia? Bons filhos. Léo é obcecado por futebol, sempre chutando bola. Sofia é a sonhadora, sempre desenhando. Eles são próximos da Helena, mas é difícil. Material escolar, consultas médicas. Ela está sempre atrasada. Ronaldo assentiu, a mente a mil. Futebol. Essa era a sua chance. Agradeceu a Javier,
entregando-lhe uma nota de 20 pelas peças da bicicleta e voltou para o carro com um plano em mente. Os dias seguintes foram confusos. A equipe de Sarah trabalhou rápido, limpando o velho trailer sob o pretexto de uma limpeza comunitária. Ronaldo se encontrou com um médico local, marcou exames para o tio de Helena, Ramon, e cobriu os custos anonimamente. Ligou para um amigo em uma loja de artigos esportivos e encomendou uma caixa de equipamentos de futebol, chuteiras, bolas, uma rede, para Léo. Para Sofia, acrescentou blocos de desenho, lápis de cor e um pequeno cavalete, lembrando-se das palavras de Javier sobre seus desenhos. Imaginou os rostos das crianças, seus olhos brilhando, e isso o alimentou. Mas a casa era o coração daquilo. Sarah enviou atualizações. Fundação sendo feita, paredes sendo erguidas, encanamento conectado. Ronaldo passou de carro à noite, observando o esqueleto da casa se erguer sob os holofotes, um farol no terreno empoeirado. Cada viga, cada prego, parecia um passo em direção à justiça, em direção a dar a Helena o que ela merecia. Helena, enquanto isso, estava como sempre na mansão. Ela tirou o pó dos troféus na sala de exposição de Ronaldo, com as mãos firmes, o rosto uma máscara de calma. Mas Ronaldo agora via as rachaduras, o jeito como seus ombros caíam quando ela pensava que ninguém estava olhando, o jeito como ela se demorava perto da geladeira, como se estivesse memorizando a fartura. Ele a pegou uma vez, colocando uma maçã na bolsa, com movimentos rápidos, quase culpados. Ele fingiu não notar, virando-se para atender uma ligação, mas seu peito apertou. Ela estava guardando aquela maçã para os filhos, ele sabia disso. Ele queria dizer a ela para levar a geladeira inteira, para parar de carregar aquele fardo sozinha, mas não podia. Ainda não. A surpresa tinha que permanecer em segredo, ou não cairia bem. Marcos o mantinha com os pés no chão, verificando-o diariamente. Você está metido em encrenca, Chris, disse ele uma noite, jogando uma bola de basquete entre as mãos na academia de Ronaldo. Isso não é só uma casa, é pessoal. Ronaldo assentiu, enxugando o suor da testa depois de um treino. Tem que ser. Ela não é só uma funcionária, sabe? Ela é família. A palavra escapou, surpreendendo-o, mas parecia verdadeira. Helena não era sua irmã, sua mãe, mas fazia parte do seu mundo. E ele estava cego à dor dela há muito tempo. Marcos deu um tapinha no ombro dele. Você está indo bem, cara. Só não seja pego andando escondido por aquele parque de trailers de novo. Ronaldo riu, mas foi um riso vazio. Ele não conseguia se livrar da imagem de Helena ajoelhada na terra, abraçando os filhos, o rosto uma mistura de amor e exaustão. Sarah ligou tarde da noite, com a voz embargada de entusiasmo. Estamos adiantados, a casa está quase pronta, a eletricidade está instalada, a água está fluindo. Você quer móveis, precisamos nos apressar. Ronaldo não hesitou. Dirigiu até uma loja de móveis na manhã seguinte e escolheu peças práticas, uma mesa de jantar resistente, um sofá aconchegante, 2 camas de solteiro para as crianças com edredons coloridos. Acrescentou uma cadeira de rodas para Ramon, imaginando a bengala trêmula do velho. No caixa, o caixa ergueu uma sobrancelha ao ouvir o pedido, mas Ronaldo apenas sorriu, assinando o recibo com um floreio. É para uma amiga, disse ele, e as palavras pareceram certas. Helena era mais do que uma governanta agora. Ela era uma missão. A última parte era a mais difícil. Como levar Helena até a casa sem revelar o segredo? Marcos sugeriu um falso evento beneficente. Algo sobre envolvimento com a comunidade que não levantasse suspeitas. Ronaldo adorou. Helena era orgulhosa demais para aceitar esmolas, mas agarraria a oportunidade de ajudar os outros. Ele repetia a mentira mentalmente, odiando a sensação, mas sabendo que era necessário. Diria que precisava da ajuda dela para organizar uma campanha de doações que confiava nela para representá-lo. Era verdade, de certa forma. Ele confiava nela. Mais do que ela jamais saberia. À medida que a semana chegava ao fim, a casa estava quase pronta, uma estrutura modesta, mas sólida, onde antes o trailer de Helena cedera.
Ronaldo estava do lado de fora dela uma noite, o ar fresco, as estrelas brilhantes. Ele quase conseguia ouvir o riso dos filhos dela ecoando lá dentro, ver o tio sentado na varanda, sentir o alívio de Helena. Seu coração batia forte, não de nervosismo, mas de propósito. Ele estava pronto para mudar o mundo dela, e faria isso com a mesma precisão que usava em todos os gols que marcava. O sol da manhã despontava no horizonte, pintando o parque de trailers em tons suaves de dourado e rosa, um raro momento de beleza em um lugar desgastado pelo tempo. Ronaldo estava ao lado de seu SUV, estacionado a um quarteirão do trailer de Helena, com as mãos enfiadas nos bolsos do moletom. Sua respiração embaçava no ar fresco, e seu coração batia forte com uma mistura de nervosismo e expectativa, como segundos antes de um chute de campeonato. Hoje era o dia. A casa estava pronta, paredes pintadas, móveis arrumados, utilidades funcionando. A equipe de Sarah havia feito milagres, transformando um pedaço de cascalho em uma casa sólida e imponente. Marcos e Sarah já estavam no local, dando os retoques finais na varanda, onde uma pequena placa de madeira dizia: "Bem-vinda ao lar". Ronaldo passara a noite ensaiando seu plano, a mentira que traria Helena ali sem a menor suspeita. Uma campanha de doações para a comunidade, ele lhe diria, algo para ajudar famílias necessitadas. Ela acreditaria. Precisava acreditar. O coração de Helena era grande demais para questionar a chance de retribuir. Ele olhou para o relógio, os segundos passando. Ela logo acordaria, arrumaria as crianças e o tio se acomodaria. Ronaldo entrou no SUV, tamborilando o volante com os dedos, e dirigiu até o trailer dela, com o cascalho estalando sob os pneus. Helena estava do lado de fora quando ele parou, varrendo os degraus de terra de seu antigo trailer, o cabelo preso com um lenço desbotado. Ela usava um suéter limpo, mas surrado, esforçando-se ao máximo para parecer apresentável, e uma pequena pulseira de contas brilhava em seu pulso, provavelmente um presente de sua filha Sofia. O peito de Ronaldo apertou. Ela não tinha ideia do que estava por vir, nenhuma pista de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Ele saiu, forçando um sorriso casual. "Bom dia, Helena", chamou, encostando-se no SUV. Ela parou, com a vassoura parada, e retribuiu com um aceno educado. "Bom dia, senhor Ronaldo. O senhor acordou cedo." Sua voz era calorosa, mas cautelosa, seus olhos se voltando para o carro dele, curiosos. Ronaldo engoliu em seco, a mentira pronta. "Tenho um favor para pedir", disse ele, aproximando-se. "Estou fazendo uma ação beneficente hoje, doando coisas para famílias por aqui. Preciso de alguém de confiança para ajudar a administrar. Você está dentro?" O rosto de Helena se suavizou, uma centelha de propósito em seus olhos cansados. "Eu? Tem certeza?" perguntou ela, apertando a vassoura com mais força. Ronaldo assentiu, com um sorriso sincero agora. "Ninguém melhor. Você pode vir comigo? Não vai demorar muito." Ela hesitou, olhando para o trailer, onde as vozes dos filhos entravam pela fresta da porta. "Deixa eu contar para o tio Ramon", disse ela, desaparecendo lá dentro. Ronaldo expirou, o pulso se acalmando. Ela tinha acreditado. Minutos depois, Helena surgiu, com a bolsa pendurada no ombro e o cachecol arrumado com capricho. Ela entrou no SUV, com movimentos cuidadosos, como se não quisesse perturbar os bancos de couro. Ronaldo dirigia, mantendo a conversa leve. O tempo, o trânsito, a escola das crianças. Helena respondeu suavemente, com as mãos cruzadas no colo, mas o olhar sempre se desviando para a janela, observando as ruas familiares de seu bairro passarem. O estacionamento de trailers desapareceu atrás deles, e Ronaldo virou em uma rua mais tranquila, a nova casa a poucos minutos de distância. Seu estômago deu um nó. Como ela reagiria? Choraria? Ficaria com raiva? Ele vira a força dela, o orgulho dela. Será que ela aceitaria aquilo? Ele afastou as dúvidas, concentrando-se na rua. A casa surgiu à vista, a tinta branca fresca brilhando à luz da manhã, um pequeno jardim de calêndulas ladeando o caminho. Marcos e Sarah estavam na varanda, fingindo arrumar uma pilha de caixas de doações, com os sorrisos mal disfarçados.
Javier, o vizinho, permaneceu por perto, com a camisa de flanela para dentro da calça e um olhar de cumplicidade. Ronaldo estacionou e desligou o motor. Aqui estamos, disse ele, com a voz firme, apesar da tempestade que o assolava. Helena franziu a testa, espiando. Este é o evento? Parece uma casa. Ronaldo assentiu e abriu a porta. Venha ver. Helena saiu, seus tênis arrastando no cascalho, a testa franzida. A casa se erguia diante dela, modesta, mas robusta, com janelas largas e uma porta vermelha que brilhava como uma promessa. Ela congelou, a bolsa escorregando para o cotovelo. O que é isso? Sussurrou, com a voz quase inaudível. Ronaldo estava ao lado dela, com as mãos nos bolsos, o coração disparado. É sua, Helena, disse ele suavemente. Seu novo lar. Seus olhos se arregalaram, sua respiração ofegante. Ela balançou a cabeça, dando um passo para trás. Não, não, isso não pode estar certo. Isso não é para mim. Sua voz falhou, suas mãos tremiam. Ronaldo se aproximou, sua voz firme, mas gentil. É para você, para Léo, Sofia, tio Ramon. Você merece isso. Os olhos de Helena dispararam para a casa, depois de volta para ele, procurando por uma pegadinha, um erro. Por quê? Ela engasgou, com lágrimas brotando. Ronaldo sorriu, com os olhos ardendo. Porque você deu tudo para todo mundo. Está na hora de alguém retribuir. Os joelhos de Helena cederam e ela caiu no chão, com as mãos cobrindo o rosto. Soluços sacudiam seus ombros, ásperos e incontroláveis, como uma represa finalmente se rompendo. Ronaldo ajoelhou-se ao lado dela, com a mão pairando, sem saber se deveria tocá-la. É de verdade, disse ele, com a voz rouca. É sua. Marcos e Sara se aproximaram, os rostos suaves de emoção. Javier deu um passo à frente, com a voz áspera. Ele está dizendo a verdade, Helena. Isto é para você. Helena olhou para cima, com o rosto banhado em lágrimas, e viu a multidão aumentar. Vizinhos do estacionamento de trailers, atraídos pela comoção, seus murmúrios uma mistura de admiração e alegria. Léo e Sofia saíram do trailer de Javier, onde ele os havia guardado para a surpresa, com os tênis levantando poeira. Mamãe! Gritou Léo, sua camisa de futebol esvoaçando enquanto corria. Sofia agarrou um bloco de desenho, com os olhos arregalados. Eles se jogaram nos braços de Helena, suas risadas se misturando aos seus soluços. O tio Ramon saiu mancando, apoiado por um vizinho, com a bengala batendo no chão. Seu rosto curtido pelo tempo se contraiu ao ver a casa, os lábios tremendo. Dios mío! Sussurrou, benzendo-se. Ronaldo se levantou, dando espaço a Helena, com o peito apertado por uma sensação que não conseguia nomear. A multidão se abriu quando ela se levantou, ainda segurando os filhos, e caminhou em direção à casa, com passos lentos, como se temesse que ela desaparecesse. A porta vermelha se abriu com um rangido suave, revelando uma sala de estar com um sofá aconchegante, uma mesa de centro e uma parede com uma cruz simples, a de Helena, trazida de seu antigo trailer. A cozinha brilhava com uma geladeira nova, um fogão e uma mesa posta com um vaso de margaridas. A mão de Helena percorreu o balcão, os dedos tremendo. Isso é nosso? Perguntou ela, virando-se para Ronaldo. Ele assentiu, com a garganta apertada demais para falar. Léo correu para os quartos, a voz ecoando. Mamãe, tem uma bola de futebol na minha cama, gritou Sofia, encontrando seu cavalete perto de uma janela, os lápis alinhados como soldados. O tio Ramon afundou em uma cadeira acolchoada, com uma cadeira de rodas estacionada ali perto, os olhos brilhando. Agora posso descansar, murmurou ele, com a voz embargada. Helena se virou para Ronaldo, com o rosto em uma mistura de gratidão e descrença. Eu nunca pedi por isso, disse ela, com a voz rouca. Eu sei, respondeu Ronaldo, com um sorriso suave. É por isso que é seu. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um papel dobrado. Um contrato. Só mais uma coisa, disse ele, entregando-o a ela. Estou começando um programa de futebol juvenil para crianças como Léo. Quero que você o administre. Você sabe do que essas famílias precisam.
Você viveu isso. Os olhos de Helena se arregalaram, examinando o papel. Eu? Não sou treinadora, disse ela com a voz trêmula. Ronaldo balançou a cabeça. Você é melhor. Você é um líder. O salário é suficiente para manter esta casa, sua família e ajudar os outros. Helena agarrou o contrato, as lágrimas escorrendo novamente. Não sei o que dizer, sussurrou ela. Marcos deu um tapinha no ombro de Ronaldo, sorrindo. Diga sim, Helena. Esse cara não aceita não como resposta. A multidão riu, a tensão se dissipando e Helena assentiu, com um sorriso trêmulo se abrindo. Sim, disse ela, com a voz mais firme. Sim. A manhã se desenrolou como um sonho. Os vizinhos chegaram em massa, trazendo pratos de tamales e refrigerante, transformando a revelação numa festa de quarteirão. As crianças chutavam a nova bola de futebol de Léo no quintal, rindo alto. Sofia estava sentada na varanda, desenhando a casa, com o lápis voando. O tio Ramon dominava a cena em sua cadeira, contando histórias para quem quisesse ouvir. O rosto iluminado por uma paz que Ronaldo nunca vira antes. Sara e Marcos se misturavam, seu grupo tranquilo, mas feroz. Javier cruzou o olhar com Ronaldo, erguendo uma lata de refrigerante em um brinde silencioso. Você se saiu bem, cara, disse ele com a voz rouca. Ronaldo assentiu, o olhar se voltando para Helena. Ela estava na cozinha, servindo suco para as crianças, o cachecol ainda amarrado com capricho, mas os ombros estavam mais leves, o sorriso sincero. Ele viu a mulher que havia esfregado seu chão, que havia guardado metade de um sanduíche para os filhos, que havia sustentado uma família em meio à perda e à fome. E agora ela estava em casa. Ronaldo saiu de fininho, precisando de ar, suas emoções um emaranhado de alegria e humildade. O sol subia mais alto, aquecendo o terreno de cascalho, e ele se encostou em seu SUV, observando a cena se desenrolar. Ele havia marcado gols que sacudiram estádios, assinado contratos milionários, mas aquilo era diferente. Era um propósito, puro e inabalável. Ele pensou em sua mãe, em seus sacrifícios, em sua força silenciosa. Helena era feita do mesmo tecido, e ele havia lhe dado o que sua mãe nunca tivera: uma chance de respirar, de construir, de sonhar. Seu telefone vibrou. Mensagens de colegas de time, agentes, do mundo que nunca parava de girar. Ele os ignorou, com os olhos na casa, onde Helena ria com um vizinho, a mão no ombro de Léo. Aquele era o seu mundo agora, pelo menos por hoje. À medida que a multidão se dispersava, Helena o encontrou, com a bolsa ainda pendurada no braço e o contrato guardado dentro. Senhor Ronaldo? Começou ela, mas ele balançou a cabeça. Só Ronaldo, disse ele, sorrindo. Ela assentiu, com os olhos brilhando. Não sei como agradecer, disse ela, com a voz firme. Esta casa, o emprego, é mais do que eu jamais... Eu nunca pensei. Ela parou de falar, engolindo em seco. Ronaldo deu de ombros, com as mãos nos bolsos. Você me ensinou uma coisa, Helena. Sobre força, sobre amor. Este é o meu agradecimento. Ela sorriu, uma lágrima escorrendo pelo rosto, e estendeu a mão para ele, apertando-a brevemente. Você me ouviu, disse ela. Isso é mais do que a maioria. Ela se virou para a casa, seus filhos a chamando, e Ronaldo a observou partir, sua silhueta forte contra a porta vermelha. A viagem para casa foi tranquila. O zumbido da cidade, uma pulsação distante. A mansão de Ronaldo pairava à frente, suas paredes de vidro refletindo o pôr do sol. Mas agora parecia diferente. Menos como um troféu, mais como uma ferramenta. Ele usara sua riqueza, seu nome, para mudar uma vida, e isso o mudara também. A fé de Helena, sua luta, sua família. Eram seu espelho, seu lembrete do motivo pelo qual ele perseguira aquela vida em primeiro lugar. Não pela fama, mas por momentos como aquele, em que um gol não era uma bola na rede, mas um lar, um futuro, um sorriso.
Ele estacionou, o motor funcionando enquanto esfriava, e sentou-se em silêncio, com a mente na casa, nas crianças, na cruz no muro de Helena. Ele fizera algo real, algo duradouro, e não era o fim, era um começo, para Helena, para sua família, para ele. As estrelas emergiram, fracas contra o brilho da cidade, e Ronaldo sorriu, com o coração pleno, a alma leve. Não importa o que acontecesse a seguir, ele carregaria esse dia, essa verdade, para sempre. A história de compaixão de Ronaldo por Helena nos atinge como um soco no estômago, revelando o poder da empatia em um mundo frequentemente ofuscado pelo brilho e pelo glamour. Sua jornada, de um astro do futebol a um homem humilhado pelas lutas silenciosas de uma empregada doméstica, mostra que a verdadeira grandeza não reside na fama ou na riqueza, mas em enxergar o invisível. A resiliência de Helena, seu amor pela família apesar das dificuldades esmagadoras, reflete a força silenciosa que todos encontramos em heróis cotidianos, pais, vizinhos, colegas de trabalho, que carregam fardos que talvez nunca percebamos. A escolha de Ronaldo de agir, de construir um lar e um futuro para Helena não foi apenas caridade, foi um reconhecimento de sua humanidade, um aceno às lutas compartilhadas que nos conectam a todos. Sua história desperta um profundo senso de responsabilidade, nos incentivando a olhar mais de perto, a ouvir com mais atenção as pessoas ao nosso redor. É fácil permanecer em nossa bolha, perseguindo nossos próprios objetivos, mas as ações de Ronaldo nos lembram que o verdadeiro impacto vem de entrar no mundo de outra pessoa, mesmo quando é desconfortável. A lição aqui é clara: empatia é ação, não apenas sentimento. Em nossas próprias vidas, podemos aplicar isso observando os pequenos sinais, os olhos cansados de alguém, um sorriso forçado, e perguntando: qual é a história dessa pessoa? Talvez seja um colega de trabalho que está sempre quieto, um vizinho que nunca vai à festa do quarteirão, ou um amigo que se esquiva de perguntas sobre a casa. Não precisamos da riqueza de Ronaldo para fazer a diferença. Uma conversa, uma refeição, uma mão amiga podem mudar o dia de alguém, talvez sua vida. Trata-se de usar o que temos, tempo, habilidades ou apenas um ouvido atento, para elevar os outros. A história de Ronaldo também ensina humildade. Sua fama não o protegeu da vergonha de seus próprios excessos, levando-o a redefinir o sucesso como serviço. Podemos fazer o mesmo, repensando nossas prioridades para valorizar a conexão em vez da competição. Esta história nos desafia a agir com intenção, a enxergar além das nossas próprias lentes. Em um mundo acelerado, é tentador ficar na superfície, mas ir mais fundo constrói pontes. Vamos nos comprometer com um ato de gentileza esta semana, ver como alguém está, compartilhar um recurso ou simplesmente ouvir. Pequenas ondulações criam ondas. Se esta história te emocionou, curta, compartilhe com os amigos e inscreva-se para mais histórias de coração e esperança. Deixe um comentário abaixo. Você conhece alguma Helena na sua vida? Vamos espalhar a mensagem de empatia e ação juntos. Nos vemos no próximo vídeo.